Foi meio que um acaso, eu fui induzida a estar no ramo da tecnologia. Quando eu fui fazer o ensino médio, eu ia fazer uma prova para o Instituto Federal, e eu falei para minha mãe, no momento que ela ia para a cidade para fazer minha inscrição, que eu gostaria de fazer agronegócio, porque a gente é do campo e tal, então isso para mim faria total sentido. Quando ela foi fazer minha inscrição, ela colocou em técnico informática e chegou em casa me dando essa notícia. Eu fiquei revoltadíssima, inclusive. Daí, passei, fiz o técnico em informática e quando eu estava decidindo a faculdade, então, beleza, eu já tenho um técnico em informática, então eu vou procurar áreas correlatas em Caruaru. Das duas, uma, ou eu faria design na Federal, ou eu faria sistemas aqui na UPE, que foram as duas opções que eu coloquei. Graças a Deus eu passei para sistemas de informação e estou aqui quase concluindo o curso. Inicialmente, eu tinha um interesse pela área de moda, mas quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a fazer um curso de técnico em redes de computadores. Foi meu primeiro contato e foi quando eu comecei a me interessar pela área. Então, eu entrei ainda, para mim ainda era uma caixa preta, assim, a universidade, né, é uma experiência nova, e o curso também foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da graduação. Então, a minha primeira aula de programação, poxa, eu nunca tinha pensado que tinha que programar o computador para ele fazer o que ele faz. Então, assim, eu entrei totalmente por acaso nessa área. Foi uma coisa totalmente ao acaso. Eu era hoje para estar em Mato Grosso cuidando de boi. Curiosidade mesmo. Eu queria entender como é que eu conseguia conversar com o outro lado do mundo por um cabo. E aí foi a curiosidade mesmo que me jogou nessa área. Eu queria entender lá no cabo como é que as coisas aconteciam no cabo mesmo. E aí as coisas aconteceram e eu acabei entrando no curso de Sistema de Informação também. E aí tudo aconteceu a partir daí. Esse ano vai fazer 16 anos que eu estou como docente aqui na universidade. Eu, na verdade, nunca pensei, porque na época que eu fui fazer vestibular, lá em 2001, computação era uma coisa ainda muito nova para mim, né? Então, assim, eu não tinha nem computador na minha casa. Naquela época era muito difícil a gente ter um celular. Então, assim, realmente foi. Eu digo, não, eu não acho que é sorte, mas eu acho que, de certa forma, foi assim, um caminho que apareceu para mim e eu abracei. E eu acho que eu me encontrei nesse caminho. A tecnologia ela começou com mulheres. Se você parar para analisar todo o histórico, haviam sim mulheres. A primeira programadora foi uma mulher, que foi a Ada Lovelace. O primeiro escopo do que seria o Wi-Fi que a gente teve hoje em dia foi uma mulher, que foi a Edith Lamar, que era inclusive uma atriz. Então, o papel da mulher na tecnologia, ele existe. E é um papel muito, muito forte, é um papel que deveria ser mais evidenciado. Então, nós hoje, como mulheres na tecnologia, a gente está carregando de novo esse nome e a gente está se evidenciando novamente, mostrando que a gente tem um lugar e que o nosso nome ele tem que ser colocado lá também em papel de destaque. É importante contar essas histórias. Então, contando essas histórias, eu acredito que a gente consiga, assim, dar visibilidade, né, e uma maior representatividade também, fazendo com que as meninas ou as mulheres da área se sintam cada vez mais confortáveis nesse ambiente que é tão masculino. Acho que o estar aqui já é uma forma, já é um espelho para outras mulheres, né? De eu ser professora, ser da área, trabalhar nessa área técnica e tudo mais. Eu me lembro que Mirelle, para mim, foi um espelho, foi minha professora, né? Então, Mirelle estar aqui e ocupar esses lugares é importante também para que outras pessoas vejam, né? E se vejam também, outras meninas se vejam nesse local. Eu tava no shopping e aí eu encontrei uma menina assim da idade de vocês. E eu fiquei muito feliz porque ela veio falar comigo, dizendo que me conhecia do Instagram, que via os meus vídeos. E eu fiquei muito feliz porque, de certa forma, né, ser essa referência, ser essa inspiração para algumas, se fosse pelo menos uma menina, já me deixaria muito feliz. Por que eu digo isso para vocês? Porque acho que para mim um grande desafio, quando eu era estudante, na idade de vocês, era ter uma referência feminina. Essa questão da participação feminina é um negócio que sempre vem à tona, né? A gente, enquanto um curso, como eu disse, majoritariamente masculino,
não tem como a gente não ter essa percepção, essa visão, né, com um olhar mais feminino para as coisas. Não tem como a gente não olhar não pensar nos desafios vivenciados, né? Então, ao longo da minha trajetória, quando as coisas aconteceram lá atrás, ainda era muito raro uma mulher que fosse tecnicamente uma referência. Então era muito raro isso. E o papel da mulher também na tecnologia era muito incipiente ainda. Então, eu fiz uma graduação de 5 anos em engenharia da computação e eu não tive nenhuma professora. Nas entrevistas desse ano, me perguntaram qual era a minha referência de mulher. E aí é muito difícil, né, a gente ter que ser a própria referência porque a gente não teve referência. E aí eu vou dizer para vocês, a gente não tem referências porque elas não existem. A gente não tem referência porque é difícil, exatamente nessa questão que vocês falaram, essa visibilidade, né? Essa questão mesmo de dificuldade no meio acadêmico, por ser muito machista. Então, é muito difícil a gente ver mulheres em destaque, mulheres em posição de destaque, exatamente porque o ambiente é muito difícil, assim. Eu venho desde a minha graduação, né, vivendo isso na pele, nesse ambiente que é majoritariamente masculino. O impacto, ele tem tanto seu lado positivo quanto seu lado negativo. Geralmente a gente percebe o lado negativo para a parte pessoal. Tendo em vista de que eu sou mulher e estou num ramo completamente masculino. Completamente não, mas majoritariamente masculino. Então, tudo aquilo que eu falo, que eu digo, tem que ser evidenciado ou então tem que ser confirmado por um homem. Essa é a parte negativa. A parte positiva é que, além de eu estar contribuindo para mim mesma, eu também acabo ajudando mulheres a também se identificarem no curso, a se encontrarem no curso, a entenderem que dentro da área de tecnologia a gente é capaz de fazer, sim, qualquer outra coisa também. Então, eu me coloco como um exemplo de que se eu conseguir, eu estou aqui, você também consegue, você também vai fazer. E assim vocês sabem, né? Quem é mulher sabe, vai me reconhecer. É muito difícil, de verdade, é muito difícil. Então, assim, eu acho que poder hoje me sentir ser uma referência, né? Ser, de certa forma, alguma inspiração me faz muito feliz. E eu acho que o nosso desafio é criar novas inspirações, né? Então, eu vejo em vocês, por exemplo, assim, que vocês possam se desenvolver e virar profissionais que sejam inspiração também para outras meninas. Eu sou muito feliz de ver o impacto do meu trabalho, porque o meu trabalho, ele ajuda a transformar vidas, e assim, como a educação transformou a minha vida, eu consigo enxergar isso nos meus alunos também. Então, eu sei que eu tenho esse impacto, que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho pequeno, né, que não tem uma abrangência de número de pessoas, assim, tão grande, né, eu sou uma professora universitária, mas eu consigo enxergar esse impacto individualmente nas pessoas, e isso é muito gratificante. Você consegue perceber a mulher ocupando os seus espaços. Então, a gente vê cada vez mais hoje as meninas entrando em cursos de tecnologia. A gente percebe as mulheres nessa área ocupando posições de destaque. E isso é algo que é perceptível. É claro que as coisas foram acontecendo ao longo do tempo, mas não tem como a gente não perceber essa evolução do papel da mulher na tecnologia. Agora, o que a gente precisa fazer é manter, né? Fazer com que essas coisas se sustentem. Então, a gente precisa dar mais visibilidade para essa questão feminina. Nós precisamos avançar no momento de conscientização da sociedade no geral. Todas as empresas de tecnologia, ou então em sua maioria, hoje já ofertam vagas de inclusividade justamente para quebrarem esse tabu. Tanto com pessoas com deficiência quanto para mulheres, tem algumas cotas também para vagas, porque eles percebem que essa elitização do ser branco, ser hétero, ser cis, ser homem branco, hétero, cis, está prejudicando eles também, porque torna um ambiente corporativo, inclusive, algo muito, como eu posso dizer, hostil. Então, acho que assim, que sim, realmente tá se tornando mais inclusivo, mas que eu acredito que ainda precise melhorar em pontos de ambiente de trabalho, porque não é só entrar, você precisa se manter na empresa, ter um ambiente saudável e seguro,
Então, acho que nesses pontos tem muito o que se melhorar ainda. Então, eu acho que a gente deve incentivar o papel, a participação das mulheres nesse ambiente. E aquilo que eu já falei antes, né? Eu acho que a gente precisa proporcionar um ambiente acolhedor para que as meninas que estão entrando agora, elas possam se sentir confortáveis num ambiente que é masculino. Bom, eu acho que, além da visibilidade, da representatividade que eu já falei, eu acho que a gente precisa fortalecer a base para que a gente consiga avançar. Então, é muito nessa linha que eu venho falando. Então, se você proporciona um ambiente que seja mais inclusivo para as meninas, um ambiente que seja mais acolhedor, um ambiente que seja mais normal, essa participação feminina, eu acho que isso tende a amenizar, né, as coisas da nossa trajetória aí nesse ambiente, ainda assim masculino, mas que isso já vem mudando, né, há algum tempo, mas eu acho que é isso, a gente precisa fortalecer a base. É um pouco do que eu estava falando, né? Eu acho que o fato da gente se juntar, acho que aqui na UPE a gente está com uma iniciativa, eu esqueci o nome do grupo, né? A gente juntou aí todas as meninas do curso de Sistema de Informação, e aí eu acho que o fato da gente se reconhecer, se ajudar, colaborar, já vale muito, né? Então, eu tive que lutar aí, lutar não, né? Mas trabalhar durante muitos anos para conseguir me enxergar como uma profissional de qualidade, com uma pesquisadora boa no que eu faço, né? E aí, quando a gente tem pares, colegas e amigas que já reconhecem isso na gente, eu acho que essa caminhada aí pode ser mais tranquila. Não tranquila no sentido de fácil, mas pode ser uma caminhada menos sofrida, sabe? Transformar a vida das pessoas, se não a vida de todo o mundo, pelo menos de um grupo do seu público-alvo de clientes, ou então do cliente que você está trabalhando para um projeto. Eu acho que o intuito sempre tem que ser melhorar a vida das pessoas, deixar a vida de alguém melhor, facilitar um processo. E eu acho que é isso, que é melhorar a vida das pessoas. Fazer o meu trabalho, lembrando que do outro lado, quem vai utilizar vai ser um cliente, não será por mim, não será só por minha ganância. O lucro nem sempre é tudo. Perspectiva feminina, né? Então eu vou falar para vocês sobre um projeto que chama Angel, e aí ele já está numa segunda edição, que é o Sofia, né? Esse projeto, ele é um projeto focado na qualidade de vida da mulher, né, da gestante e do seu bebê, do neonato. Então, foi um projeto que a gente iniciou com parceria com o CISAM, que é o Hospital Universitário da UPE, né, que ele é referência no estado de saúde materna e neonatal. E eu acho que, como eu falei, a gente conversou anteriormente, né, o fato da gente ter esse olhar de equidade, de acessibilidade, possibilitou a gente usar a inteligência artificial, usar a tecnologia para melhorar a qualidade do tratamento com essa gestante e seu bebê. Eu diria que não desistam, porque a área de tecnologia ela é muito abrangente, ela tem diversas áreas, e talvez você só não tenha encontrado ainda aquela área que você goste, que você ame. E se não foi programação, tudo bem, muita gente também não se identifica, mas que tecnologia não se resume a isso. Essa pergunta é difícil porque eu acho que eu passei por esse processo de reconhecimento muito recentemente, né? Então, assim, apesar de já fazer 16 anos que eu trabalho com tecnologia, eu acho que só hoje eu posso dizer assim para vocês, meninas, sabe assim, nossa, eu sou uma professora que sabe de tecnologia, eu sou uma pesquisadora que entende de inteligência artificial, porque eu acho que isso é uma coisa mesmo que a gente precisa cultivar na gente. Então, acho que o primeiro ponto que eu queria deixar a maior mensagem que eu queria deixar para vocês é: vocês são extremamente capazes. Independente do que o ambiente diga, do que a sociedade tente colocar na nossa cabeça, acreditem, assim, nós, né? Vocês, somos capazes de fazer qualquer coisa, né? Então, não deixem
machismo estrutural, né? Não deixa essas questões, às vezes, emocionais limitarem os nossos sonhos. E eu acho que a gente precisa sempre pensar, eu sempre falo isso, assim, que a gente precisa sempre pensar grande. Porque se a gente pensar sonhos pequenos, a gente só vai conquistar sonhos pequenos. Então tenham sonhos bem grandes, bem grandões, assim, que parecem às vezes impossíveis, porque aí são esses sonhos que vocês vão conseguir conquistar. A tecnologia é um universo muito grande. Se você não se identifica na área de programação, existem muitas outras áreas. Existe a parte de engenharia de software que você pode documentar, existe a área de engenharia de requisitos, existe a área de gerenciamento de projetos. Então, em todo lugar que você quiser se encaixar, você pode. E você consegue, porque a gente consegue fazer tudo. Tem tantas áreas que eu acho que antes de desistir é muito válido você dar uma estudada e tentar explorar realmente tudo o que tem antes de dizer assim, realmente não gosto. Tenho aluna que gosta mais da área de redes e tenho aluna que gosta mais de fazer outras coisas menos técnicas, mais voltadas para a área de engenharia de software. Eu acho que a mulher faz o que ela quiser, onde ela quiser, no tempo que ela quiser, do jeito que ela quiser.